Dom Casmurro, capítulo 29, o Imperador. Em caminho, encontramos o imperador que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu até que o coche imperial passasse. Carruagem imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica. A ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria esta ideia a Capitu. Sua Majestade pedindo, mamãe cede, pensei comigo. Vi então o imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, queria falar à minha mãe. Eu beijava-lhe a mão com lágrimas. E logo me achei em casa, então ele já tá imaginando as partes do sonho, né? Então uma parte ele tá pedindo, o imperador tá dizendo sim, e aí corta o sonho e a parte do sonho ele já tá em casa. E logo me achei em casa à espera. Até ouvir os batedores, aquelas pessoas, por exemplo, que vão na frente numa batalha, por exemplo, para ver o que está acontecendo. Aqui a gente está falando dos seguranças, digamos assim, que vão sondar o caminho para ver se não há nenhum perigo, né? Nesse ponto, a cavalo. Né? Ouvi os batedores e o piquete de cavalaria. Piquete é a guarda de honra. Batedores que vão lá na frente, o outro, pingado, e o grosso da guarda pessoal, que é o piquete de cavalaria. É o imperador, é o imperador! Toda a gente chegava às janelas para vê-lo passar. Mas não passava. O coche parava à nossa porta, o imperador apeava-se e entrava. Tá continuando esse sonho. Grande alvoroço na vizinhança. O imperador entrou em casa de Dona Glória. Que será? Que não será? A nossa família saía a recebê-lo. Minha mãe era a primeira que lhe beijava a mão. Então o imperador, todo risonho, sem entrar na sala ou entrando, então, tanto faz, meu sonho, então ele pode ter entrado na sala ou entrando, não me lembra bem, os sonhos são muita vez confusos, pedia à minha mãe que não me fizesse padre. E ela, lisonjeada e obediente, prometia que não. A medicina, por que ele não manda ensinar medicina? Uma vez que é do agrado de Vossa Majestade, mande ensinar-lhe medicina. É uma bonita carreira e nós temos aqui bons professores. Nunca foi a nossa escola? É uma bela escola. Já temos médicos de primeira ordem, que pode ombrear com os melhores de outras terras. A medicina é uma grande ciência. Basta só isso de dar a saúde aos outros, conhecer as moléstias, combatê-las, vencê-las. A senhora mesma há de ter visto milagres. Seu marido morreu, mas a doença era fatal, e ele não tinha cuidado em si. É uma bonita carreira. Mande-o para a nossa escola. Faça isso por mim, sim? Você quer, Bentinho? Mamãe querendo, quero, meu filho. Sua Majestade manda. Então, o imperador dava outra vez a mão a beijar e saía acompanhado de todos nós. A rua cheia de gente, as janelas atopetadas, um silêncio de assombro. O imperador entrava no coche, inclinava-se e fazia um gesto de adeus, dizendo ainda, a medicina, a nossa escola. E o coche partia entre invejas e agradecimentos. Inveja dos vizinhos, agradecimento da família. Tudo isso vi e ouvi. Não, a imaginação de Ariosto não é mais fértil que a das crianças e dos namorados. Nem a visão do impossível precisa mais que de um recanto de ônibus. Ariosto é um poeta italiano. Não precisa mais que um cantinho de ônibus para você pensar coisas extraordinárias, grandiosas. Consolei-me por instantes, digamos minutos, até destruir-se o plano e voltar-me para as caras sem os sonhos dos meus companheiros. Então imagina, ele tá lá sonhando, tá todas aquelas pessoas no ônibus junto com ele, e de repente o sonho vai se esfacelando e ele volta a ver o rosto das pessoas. Perceba o seguinte, nós, brasileiros, né, século XXI,
Como que a gente lê esse capítulo sobre o imperador? A gente olha essa fantasia do Bentinho e fala, nossa, mas que ridículo, não é ridículo, não é ridículo, quer dizer, é ridículo, não somente pelo fantástico disso, né? Como é que ele vai conseguir falar com o imperador? Mas, nossa, todo mundo parar, todo mundo tirar o chapéu, todo mundo quase chorar, e a rua ia haver um grande acontecimento, né? Que coisa ridícula essa imaginação dele. Mas perceba, a parte que ele está no ônibus e o que o ônibus para, olha que fantástico. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Todos os veículos que estavam na rua pararam. Isso não na imaginação do Bentinho. Não na imaginação do Bentinho. Realmente. Todos pararam, os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu. Até que o coche imperial passasse. Não é um exagero aqui a relação que para nós é tão estranha que os brasileiros tinham com o imperador naquela época, né? Importante, o Dom Pedro I, ele era uma figura extremamente... Dom Pedro II, desculpe. Dom Pedro II, ele era uma figura extremamente popular, extremamente bem vista, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Primeiro, a aceitação popular dele era enorme, enorme. Segundo, assim que ele assume o poder, depois do período da regência, né, o Brasil deslancha, o Brasil vai de vento em popa, o Brasil fica entre as melhores nações do mundo. A Marinha brasileira fica lá entre as 3 mais poderosas do mundo. Do mundo. Eu não estou falando competir com Argentina e Paraguai. Eu não estou falando competir com os países da África. Eu estou falando comparado com a Marinha Britânica, comparado com os Estados Unidos, comparado com a França, comparado com, né, com países grandes. Então, não é exagero. Não é exagero. A gente viu... Não, a gente vai ver aqui a Capitu tendo curiosidade sobre a festa da consagração do Dom Pedro, da coroação, desculpe. A festa da coroação do Dom Pedro. A gente vai ver isso aqui no capítulo 31. Né? E foi simplesmente um evento que o Brasil inteiro parou. O Brasil, é claro, a gente está falando da capital ali, né? Só para... Eu trouxe uma frase do Darwin sobre o Dom Pedro I, só para a gente ter uma ideia dessa respeitabilidade que o imperador tinha, né? Então o Darwin falou, o imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele mais profundo respeito, né? E aí, é claro, sem contar que ele teve contato com figuras importantíssimas, né? Teve contato com vários poetas, com vários cientistas, era membro de academias de ciências nos Estados Unidos também. Então ele chegou ao ponto de ser reconhecido por várias pessoas no mundo como o soberano mais magnânimo naquela época em que ele viveu, né? Ele falava... Puxa vida, eu não lembro, mas ele falava algo como 14, 16 idiomas. Um deles, por exemplo, era o tupi. Mas daí a gente fica pensando, né? Não, mas pô, o cara é o imperador, vai ficar lá querer rei, é uma ditadura, é opressão, né? As pessoas têm que fazer tudo o que ele quer. Não é nem próximo de ser tão simples assim. Eu acho que a gente negligencia muito essa parte da história do Brasil. Uma coisa, por exemplo, que o Dom Pedro II era abertamente, ele era contra a escravatura. Abertamente, né? É claro que ele não conseguia ainda simplesmente abolir a escravatura, né, assim, por conta de todas as desavenças políticas. Tanto é que uma das teorias é que justamente porque ele foi aos poucos aprovando leis para a abolição da escravatura e depois culminando com a princesa Isabel assinando a lei
Áurea, justamente por causa disso que ele perdeu o apoio de vários poderosos, né? E aí aconteceu o golpe da República que tirou Dom Pedro do poder. Mas ele, por exemplo, não tinha escravos, porque ele não queria dar o exemplo para as outras pessoas, né? E aí a gente pode pensar, não, mas tá. E em relação a ninguém pode falar o que pensa, né? É um imperador, então ninguém tem liberdade. Eu não sei se eu escrevi em algum lugar uma frase dele. Escrevi sim. Que é uma frase que o próprio Dom Pedro II falou, que é: a imprensa se combate com a imprensa. Então eu acho que é bem reveladora a postura dele em relação à liberdade de expressão. Em nenhum momento, o que ele fala com essa frase? Em nenhum momento é interessante para um soberano proibir liberdade de expressão, né? Não. Então, se existe uma imprensa, por exemplo, conservadora, você combate tendo uma imprensa liberal, né? Não estou colocando esquerda e direita aqui porque naquele momento não existia, né? Esquerda e direita, a gente estava falando de conservadores e liberais. E aproveitando essa deixa, era assim que funcionava o nosso sistema político no tempo do Dom Pedro II. O Dom Pedro, ele não ficava como aquela figura de imperador mandando fazer isso, mandando fazer aquilo. Tinha algo que era parecido com um primeiro-ministro, poxa, eu esqueci o termo. Mas é basicamente um primeiro-ministro que era, claro, selecionado pelo imperador, afinal de contas ele ainda era o imperador, mas esse primeiro-ministro, que tem um outro nome, iria, né, ficar ali nos trâmites políticos. Por um lado, isso não desgastava a figura do Dom Pedro II como imperador, e por outro lado, deixava com que a política tivesse a vida própria. Então era comum, por exemplo, para o Dom Pedro II nomear um primeiro-ministro de conservador, e aí se ele visse que os conservadores estavam tendo uma hegemonia muito grande, ele nomeava depois, no mandato subsequente, um primeiro-ministro liberal, né? E esses dois partidos funcionavam muito bem com disputas políticas, e se a gente pensar, a gente está perto de qual nação? A gente está, nesse momento, muito próximo da Inglaterra, né? Em que há um monarca, por exemplo, a rainha. A rainha tem um poder muito grande, tinha muito mais no passado, né? Esse poder foi desgastando. A monarquia foi mais ou menos abrindo mão, e agora, hoje em dia, a gente vê mais ou menos como um símbolo, mas até no tempo em que existia, que a monarquia tinha muito mais atividade, a gente tem a figura do primeiro-ministro e a figura dos partidos que vão fazer essa coisa estranha que é, ao mesmo tempo que você tem um rei, você tem uma democracia, né? Que é interessante, que é bem interessante, né? Então é esse tipo de relação que a gente tem com o imperador, com o Dom Pedro II, né? Perceba, por exemplo, uma das coisas que o Dom Pedro II fez quando ele foi exilado, ele pegou às pressas lá um pouco de terra do Brasil, porque ele falou que aonde ele fosse enterrado, ele queria ser enterrado com a terra da pátria dele, né? E, se eu não me engano, foi cumprido esse desejo dele. Quando ele foi enterrado, foi colocado lá a terra do Brasil no caixão dele, né? Bom, então a gente não está falando de uma figura ridícula. É claro que a gente pode ter as nossas opiniões, né? Não estou falando que a gente tem que defender uma monarquia, não é esse o ponto, mas a gente tem que respeitar muito qual que era a concepção popular naquele tempo, né? A gente está falando aqui de um imperador que é contra a escravatura, a gente está falando aqui de um imperador que respeita a cultura nacional, tanto é que sob o império de Dom Pedro II que a gente tem, por exemplo, o Machado de Assis, que a gente tem a ópera Guarani, por exemplo, como grande expressão nacional.
A gente está falando de um imperador que falava tupi, ou seja, ele dava... eu acho que eu comentei isso agora, né? Uma das línguas que ele falava, uma das 14, 16 línguas que ele falava era o tupi. Então ele dava atenção à cultura nacional, e a gente está vendo alguém que valoriza o debate político. Então é fantástico pra gente, mas não é uma cena irreal essa. Todos os carros pararam, as pessoas do ônibus, todo mundo desceu para saudar o imperador.